Is mayonnaise an instrument? No, Patrick, mayonnaise is not an instrument. Horseradish is not an instrument either. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, pessoal, a gente vai continuar com a respiração aeróbia, né? No caso, na aula passada, a gente só deu uma pequena introdução, né? E agora vamos dar a continuação da respiração aeróbia. Faltam 2 dias para o exame, que é dia 18, hoje é dia 16. Estou preparado? Mas é claro que não, ainda me falta estudar o DNA. Enfim, ora bem, vamos começar com a primeira fase. Vocês ainda se lembram qual é que era a primeira fase que eu tinha falado? Era a glicólise, certo? Que acontece aonde? Não é na mitocôndria. Vocês não sabem, é no citosol. Pois é, malta. É no citosol, percebe? Pronto. Ora bem, a glicólise, então, o que é a glicólise? Consiste basicamente na metabolização, como a gente já falou, do que era a metabolização, né? De moléculas de glicose, né? Pelo próprio nome, glicólise, não é? Uma exose. Ou seja, o que é uma exose? 6 carbonos. Ou seja, é uma exose em 2 piruvatos, ok? Portanto, metaboliza-se uma exose para 2 piruvatos, ou seja, 2 piruvatos, ou seja, 3 carbonos para cada, ok? E assim, ocorre no citosol de eucariontes e procariontes. A glicólise realiza-se na presença ou na ausência de oxigênio, que corresponde a uma sequência... Epá, fogo, meu microfone, pá, olhem para isto já está a sair. Ai, pelo amor de Deus. Vou ter mesmo que segurar isto. Ok. Ora bem, onde é que eu estava? Ok, a glicólise realiza-se na presença ou ausência do oxigênio. O que é que isso significava? Vocês ainda se lembram? Era aquela cena dos aeróbios obrigatórios, os anaeróbios obrigatórios, anaeróbios facultativos. Pronto, vocês espero que ainda se lembram. Enfim, e basicamente a glicólise tem 3 fases, ok? Quais são essas 3 fases? Primeiro temos a fase de ativação. Ou seja, é fornecida energia da hidrólise, não é? De 2 moléculas de ATP à glicose, que se transforme quimicamente ativa e que se dê início à sua degradação. Ok? Então, basicamente, começamos com glicose, que é C6H12 e O6, não é? No caso, C6, sendo uma exose, como eu tinha falado. O ATP passa a ADP, não é? E o que é isso? Eu já não me... Ai, meu Deus do céu, meu! Ok, calma. Relax. Wait. É que eu estou-me sempre a baralhar. Ok, é a hidrólise, exato. Portanto, o ATP hidrolisa-se para virar ADP, certo? Que depois, pronto, vai iniciar a sua degradação. Exatamente. Pronto, a seguir temos... Isto é a fase de ativação. A seguir temos a fase de separação, que é basicamente a separação em 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, ou seja, G3P, como a gente já falou no ciclo de Kelvin. Ciclo de Kelvin. Opa, eu vou ter nega neste exame. E o matriose, não é? Que é o matriose, que é 3 carbonos. Pronto, então é basicamente isso que acontece. É como o próprio nome diz, fase da separação. Ou seja, os 6 carbonos... os 6 carbonos separam-se para ficar G3P de um lado e G3P do outro. E depois temos a fase de rendimento, que é um bocadinho mais complicada, mas pronto. É que basicamente as trioses que foram separadas sofrem fosforilização de um lado e do outro, não é? Que é a ligação do grupo fosfato, e a oxidação, que perdem eletrões para o NAD+, que passa a NADH. Algumas destas reações são exoenergéticas, não se esqueçam, permitindo formar 4 moléculas de ATP por cada molécula de glicose inicial. O produto final são 2 moléculas de piruvato, ou seja, 3 carbonos. Ok? Pronto. Então é basicamente isso. Portanto, temos o grupo fosfato mais o NAD+, que vira NADH. Certo? Espera aí. Certo? Portanto, esse processo chama-se... não é... Acho que é redução, não? Deve ser redução. Olha o que for. Mas enfim,
Porque depois vai haver mais ADP para ATP, não é? Que isso já é a fosforilização, portanto, ADP para ATP. E depois, isso vai formar no final no final da fase da glicólise, vai formar piruvato dos dois lados, ok? Portanto, piruvato é C3H3O3, ok? Portanto, vai formar, o que é, portanto, um resumo da glicólise. Uma molécula de glicose sofre oxidação no citosol e o que é que vai se formar? Duas moléculas de piruvato, como eu acabei de dizer, duas moléculas de ATP, como eu acabei de dizer, e duas moléculas de NADH. Portanto, na glicólise acaba-se com duas moléculas de piruvato, duas moléculas de ATP e duas moléculas de NAD+, na fase de rendimento, ok? Pronto, e é basicamente isso na glicólise. O balanço energético da glicólise corresponde à produção de duas moléculas de ATP por cada molécula de glicose oxidada, pois apesar de se formarem 4 moléculas de ATP, há um consumo inicial de 2 moléculas de ATP para ativar a degradação da glicose, ok? Pronto. Não se esqueça deste balanço energético. Portanto, o balanço energético provavelmente acho que vai voltar a aparecer, já não me lembro desta matéria, mas basicamente corresponde à produção de 2 moléculas de ATP, ok? Pronto. A seguir da glicólise, a gente vai passar para a segunda fase da respiração aeróbia, que é o que é a formação de acetil, como o próprio nome indica, formação de acetil. Aqui não há muito a falar, porém, aquilo que é que acontece? Acontece basicamente a oxidação do piruvato que foi formado na fase anterior. Portanto, aqui, em vez de ocorrer no citosol, com a presença de oxigênio e o piruvato formado no final, é transportado do citosol para a matriz mitocondrial, que é, pronto, a matriz mitocondrial é um dos sítios da mitocôndria, ok? Pronto. Que vai sofrer descarboxilação, é oxidado e ligado à coenzima A, ou seja, CoA, é por isso que é formação de acetil-CoA. Esse CoA é coenzima, ok? Formando-se acetil-coenzima, ok? E eu espero que isto não saia no exame. E é só isto. Basicamente, o piruvato vai haver, portanto, como eu acabei de dizer, vai haver uma descarboxilação, nada mais para nada H, certo? Ai, pelo amor de Deus, eu tenho que saber isto. Ai, que grave! Certo. Mas é isso, basicamente, a formação de acetil. É basicamente isso. Pronto, descarboxilação é a reação de um composto que perde um átomo de carbono, ok? Como eu já tinha dito e já me tinha esquecido. Pronto, mas é basicamente isso. Não é a descarboxilação do nada mais. Peço imensa desculpa, mas é neste caso o nada mais para nada H. Acontece aí uma redução, se não tenho engano. Só que em vez de ter o P de fosfato, não tem. Okay? Tem o H+. Mas é isso. O CoA vai aparecer e vai formar acetil-CoA. Ok? Pronto. Depois no ciclo de Krebs, que é já a terceira fase, né? Depois da formação da acetil-CoA. Basicamente, cada molécula de acetil-CoA entra num ciclo de reações químicas, ligando-se a um composto inicial que é regenerado no final do ciclo. Este ciclo, que ocorre na matriz mitocondrial também, ficou conhecido como ciclo de Krebs, uma vez que cada molécula de glicose origina duas moléculas de acetil-CoA, ok? Para que uma célula de glicose seja totalmente oxidada, as reações do ciclo de Krebs têm que ocorrer duas vezes, formando-se assim. Portanto, o que é que vocês perceberam? O ciclo de Krebs acontece duas vezes para depois passar para a próxima etapa. Mas então o que é que se forma neste ciclo de Krebs? 6 moléculas de NAD+, 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2, 2 moléculas de ATP e 4 moléculas de CO2. Ok? Nestas duas etapas que decorrem na matriz, através de descarboxilações sucessivas, a glicose é oxidada, portanto a glicose é oxidada por causa de várias descarboxilações, até dióxido de carbono, uma molécula pobre em energia, neste caso. No entanto, os eletrões transferidos para as moléculas de NADH e NADH2 e FADH2 são muito ricos em energia, que será aproveitada na etapa seguinte da respiração aeróbia. Ok? Pronto. E é isso. Portanto, o acetil A
entra, o acil lá da etapa anterior entra, depois citrato, mano, depois que o citrato alguma coenzima sai, mas depois depois o ciclo continua com 2 dióxidos de carbono, acontece mais uma redução, acho eu, mas em vez de, pronto, ser o fosfato, não é? Depois, o ADP, ocorre a fosforilização de ADP, e depois o FAD transforma-se em FADH2, isso vai formar oxaloacetato, e depois o ciclo de Krebs vai continuar mais uma vez, e depois no final forma-se o total destas moléculas, que em soma delas dá 14 moléculas. Portanto, no final vais dar estas moléculas que eu acabei de mencionar. Portanto, o resumo desta parte é que esta parte é realmente muito má, mas pronto. Basicamente, as moléculas de piruvato que entram na mitocôndria vão sofrer descarboxilações e oxidações por molécula de glicose, formam 6 moléculas de CO2, ou seja, 2 na formação da acetil e 4 no ciclo de Krebs, depois 8 moléculas de NADH, portanto 2 na formação da acetil-CoA e 6 no ciclo de Krebs, depois 2 moléculas de FADH2 no ciclo de Krebs só, e depois 2 moléculas de ATP só no ciclo de Krebs, ok? Portanto, isto são as moléculas. Eu acho que aqui, mano, eles no exame, imagina, eles podem perguntar, a única coisa que eu estou a ver que eles podem perguntar é quais são as moléculas reformadas no final de cada ciclo, mano. Porque, tipo, eles não podem fazer muito. Mas olha, a formação da acetil-CoA é a única fase em que não se forma ATP. Ok? Não se forma ATP. Ok? Pronto. E por último temos a fosforilização oxidativa, que é a pior de todas. Não é? É a pior de todas. Porquê? Porque nesta última etapa, os eletrões de NADH e FADH2, ricos em energia, são transferidos para a cadeira transportadora de eletrões. Okay? Que é constituída por uma série de proteínas, como a gente já sabe, e outras moléculas orgânicas localizadas na membrana interna de mitocôndria. No final desta cadeia, os eletrões, conjuntamente com os prótons, reagem com o oxigênio e formam água. Durante esta etapa, há síntese de quantidades apreciáveis de ATP, o que constitui o culminar e o objetivo de todo o processo. Ok? Pronto. Então, basicamente, esta fosforilização oxidativa basicamente vai usar os eletrões das moléculas do NADH e do FADH2 para ser transferidos para o CTE, né, que é a cadeira dos transportadores de eletrões, e depois com isso basicamente vão formar moléculas de água, pronto, e pronto, e é isso. Mas agora vamos falar mais profundamente. No caso desta etapa tem 3 processos. O primeiro, neste caso, o NADH e o FADH2 são oxidados, libertando eletrões para as proteínas específicas da cadeira respiratória, portanto vão libertar eletrões, já que os eletrões são numa série de reações de oxidação-adição, passam sucessivamente para transportadores com uma afinidade eletrónica cada vez maior, até o oxigênio, e o aceitador final de eletrões, pronto, que é isso. A redução do oxigênio vai levar à tal formação de água que eu estava a falar, ok? Pronto, ao fluírem pela cadeira respiratória, os eletrões vão perdendo energia, que é utilizada por alguns transportadores para bombear ativamente prótons para o espaço intermembranar da mitocôndria, criando um gradiente de concentração de prótons. Ou seja, devido à carga dos prótons, este gradiente é de natureza eletroquímica. Também designado potencial quimiomótico. Isto não precisam de saber. E por último, a terceira fase, portanto, o gradiente criado, né? Ou seja, os prótons, impulsiona a difusão dos prótons de regresso à matriz mitocondrial através da ATP sintase. Como esta difusão de prótons reduz o gradiente de concentração, é libertada a energia que é usada para a fosforilização de ATP e pela ATP sintase, como eu já disse também, gerando ATP num processo designado quimiosmose. Ok? Osmose, quimiosmose, meiose, mitose. Epá. Olha, ose. Olha, palavras que acabam com ose. Portanto, ose, o que é ose? Ose. Espera.
Não consegui encontrar. Este livro tem tudo excepto Oz, pelo amor de Deus. Ok. Mas, portanto, basicamente aqui a gente pode salientar que os processos ocorrem em simultâneo. Ok? Portanto, estes três processos ocorrem em simultâneo. A designação fosforilação oxidativa resulta no facto de se verificar realmente fosforilação do ADP. É resultado das reações de oxigênio que ocorrem nesta etapa. Certo? E depois a fosforilação oxidativa é energeticamente muito rentável, formando-se neste processo por cada molécula de glicose 28 moléculas de ATP no máximo. E é nesta etapa que as células eucarióticas obtêm a maior parte das moléculas de ATP que utilizam em vias anabólicas em todos os processos que consomem energia. Portanto, basicamente, resumo da fosforilação oxidativa. Os elétrons transportados pelos NADH e FADH2 são cedidos à cadeia transportadora de elétrons e acabam por reduzir o oxigênio formando água e fornecem energia para criar gradiente de prótons entre o espaço intermembranário e a matriz mitocondrial, que é usada neste gradiente de ATP sintase numa forma de molécula de ATP por quimiosmose, no máximo de 28 moléculas de ATP por molécula de glicose oxidada. Não se lembra o máximo de 28. Isso é um número que pode sair no exame. Pronto, e é basicamente isso. Depois temos aqui a cadeia respiratória e a quimiosmose. No caso, estou a falar de uma imagem. Posso-vos mostrar. Olhem para isto. Isto não pode sair no exame. Isto devia ser ilegal. No caso, aqui estamos a falar do facto da oxidação de NADH e do FADH2 fornecerem elétrons que percorrem a cadeia respiratória e a energia do fluxo dos elétrons que é utilizada pelos compostos para bombearem prótons H+, para o espaço intermembranar, e depois a energia potencial do gradiente de H+, é utilizada para a ATP sintase e para a formação de ATP por quimiosmose. Alguém quer saber? Eu não quero, mas pronto, obrigado. Eles não podem aprofundar isto. Eles não podem aprofundar isto, pelo amor de Deus. Ok. Pronto, e agora queria terminar por falar do balanço energético da respiração aeróbia. Já agora fala-se disso também. Porque depois a próxima matéria, a fermentação, não é assim tão má. Pronto. O pior deste manual já está a passar. Okay. Portanto, o balanço energético da respiração aeróbia. Para avaliar o rendimento energético da respiração aeróbia, é útil fazer um balanço do número de moléculas de ATP formadas por cada molécula de glicose oxidada. Desde o gasto de 2 moléculas de ATP na fase de ativação da glicose até a produção massiva de ATP por fosforilação oxidativa, que é uma produção máxima de 30 a 32 moléculas de ATP. Ok? Por cada molécula de NADH que cede um par de eletrões à cadeia transportadora, formam-se 2,5 ATP. Se for, neste caso, o FADH2, a ceder os eletrões só se formam 1,5 ATP. Estes números têm em conta os custos energéticos de mover a peróxido de sol, não é efetivamente utilizado. No entanto, nem sempre são estes os números que existem. Duas razões para que isto aconteça. Portanto, as razões é que a membrana interna da mitocôndria é impermeável ao NADH, neste caso os dois eletrões do NADH são capturados na glicólise, são levados para a matriz mitocondrial através de processos que conduzem à formação de outra molécula de NADH ou de FADH2, de acordo com o tipo de célula. Claro, no cérebro, por exemplo, os eletrões provenientes da glicólise são transferidos para moléculas de FAD, ok? Formando-se assim FADH2. Noutros tecidos, a transferência é feita para moléculas de NADH. Concluindo, o rendimento energético da fosforilação oxidativa pode variar do mesmo organismo de acordo com o tipo de tecido. Ok? Portanto, o tipo de tecido pode variar o número do rendimento energético deste caso estamos a falar do FADH2, ok? Pronto, ou o NADH. E depois o segundo tipo, a segunda razão para que aconteça uma alternância de números do rendimento energético é que os eletrões resultantes da oxidação da glicose fornecem a energia necessária para a transferência de prótons para o espaço e a transferência de prótons para o espaço intermembranar que gera o gradiente de prótons. A energia potencial desse gradiente é usada não só para produzir ATP, mas também para o transporte de piruvato, para o calor, para o interior das mitocôndrias ou para gerar simplesmente calor. Vocês querem tripas de Aveiro? Ok, não querem? Está bem.
Portanto, resumidamente, esta parte do balanço energético da respiração aeróbia, moléculas ricas em energia formadas por cada molécula de glicose oxidada. Na glicólise, neste caso, temos como saldo 2 ATP mais 2 NADH+. Na oxidação de piruvato temos 2 NADH+. No ciclo de Krebs temos 2 ATP mais 6 NADH mais 2 FADH2. Na fosforilação oxidativa, temos conversão de energia dos eletrões de todos os NADH e FADH no máximo de 28 ATP. E o balanço final é de 32 ATP como máximo. Ok? E é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Esta foi uma péssima aula. Não vou mentir. Mas, enfim, pessoal. Vou ficar por aqui. Eu espero que vocês fiquem bem. Ok? Quem vai fazer o exame, boa sorte. E é o que for, olha. Tchau.